O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira, um programa onde falamos sobre crianças e adolescentes numa parceria do Grupo Dedica, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e da TV, da Universidade Federal do Paraná. Vamos continuar hoje com um tema, a pedido de muitos, que é a alienação parental. Falamos em programas anteriores, e eles estão no site da TV da UFPR, sobre alienação parental no sentido da pediatria, depois no sentido do direito, e hoje vamos falar no sentido da psicanálise. O que sobra para essas crianças que são usadas nas brigas entre casais que fracassaram no amor, e o que sobra para eles nessa disputa por sua posse, como se fossem objetos e não realmente o melhor fruto desse casal. Conosco hoje o Dr. Léo Cardon, médico psicanalista. Então, Léo, falamos há uns tempos atrás com a juíza que falou da lei sobre alienação parental, e é estranho que se precise de uma lei, né, para até poder coibir um pouco o que muitos pais, infelizmente, alguns sem saber, outros sabendo do que fazem de forma intencional, dirigida e continuada, usam seus filhos para maltratar o outro, como se fosse realmente um instrumento de batalha, né? Sem se preocupar tanto com o que fica para essa criança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós desse aspecto. Exatamente. Nós sempre que enfocamos um assunto, a gente faz bem de não se conformar e não se satisfazer rapidamente com a ideia de que hoje em dia, essa é uma questão que eu, sempre que eu posso, eu rebato, refuto, não, pelo seguinte, é óbvia a relação das dificuldades dos casais separados com a formação da família atual, que ela é muito menos sólida do que já foi. Mas basta um olhar um pouco mais interessado nos séculos anteriores, tomemos o XIX ou XVIII, a existência de segundos matrimônios ou de terceiros matrimônios era tão comum quanto, só que não exatamente pelas separações, mas pelas mortes. Sim. Ou seja, antes se morria muito mais e muito mais cedo. Então, a formação de novas famílias e novas famílias ampliadas, etc., era tão comum como hoje, embora é muito diferente um pai morto ou uma mãe morta do que pais separados em litígio. Não é a mesma coisa, mas não se deve tomar somente por este caminho, que é um caminho muito fecundo, muito interessante. Existem uma série de pesquisas em vários países. No nosso país, a lei do divórcio é de 77, mas já bastante antes disso, talvez 17 anos, não sei se é bem dos anos 60 que começa a lei do divórcio nos Estados Unidos, que foi o primeiro, tá? Houveram pesquisadores que seguiram acompanhando todos os efeitos nas crianças e adolescentes até 25, 30, 40 anos depois. Dados muito interessantes pela quantidade de casos estudados e pelo tempo transcorrido de observação. Lamentavelmente, quando se tomam estatísticas, por exemplo, é útil saber que 40% dos adolescentes tiveram dificuldades nos seus próprios casamentos, 30% tiveram maior propensão ao uso de drogas, 20% entraram na delinquência ou na promiscuidade sexual, ou seja, são números. É sempre bom saber da existência deles. Mas a gente sempre duvida um pouco
no momento em que se está frente a uma consulta, frente a um encaminhamento de situações extremamente complexas e graves, como são essas que você vem debatendo ao longo dos últimos programas, e tomá-las sem a preocupação de nos perguntarmos, bom, o que aconteceu naquela família em particular? Ou seja, que lugar tomou a criança ou o adolescente, ou as crianças ou os adolescentes, não? Há uma série de problemas. A primeira é essa que você coloca, que eu acho que deve ser a primeira a ser pensada, e é por que se passa a uma tentativa de denegrir, de anular a figura do cônjuge que deixou de sê-lo. A primeira questão que se nos levanta é: o mundo sempre devolve para nós a realidade de acordo aos nossos olhos. Isso é um problema dentro da maioria das ciências. Seria muito interessante se nós disséssemos a realidade física, fática, é a mesma para todos. Não sei, tenho minhas dúvidas. E às vezes a realidade é tão evidente que ela se torna vazia, ela se torna sem valor. As pessoas que convivem com gente recém-separada, tá, se acostuma a ouvir razoamentos ou razões para a separação que parecem muito pouco consistentes. Mas a gente jamais deve se apressar e pensar que aquilo que o outro está dizendo, tá, é pouco, porque nós não sabemos aonde aquilo incide em cada pessoa. Sim. Foi pouco, pensar que aquilo foi pouco para aquela pessoa. Né? Existe um ditado espanhol muito interessante que diz: meu ex estava numa ilha deserta e caiu um raio na cabeça dele e partiu ele em dois. Que bom, ele era tão malvado. Soa estranho, não? E quando a gente traz, às vezes, a sabedoria popular nossa ou de alguns outros lugares, é bom pensar nelas. Por que alguém se transforma em mal? Quando se fala do ponto de vista, não, eu gosto de lembrar sempre não só o tempo de muito jovem, em que eu participava de movimentos contra a ditadura militar que assolou o Brasil entre 64 e 85, e a gente dizia como essas pessoas dizem essas coisas sobre liberdades, democracias e outras coisas quando estão matando nos porões, estão torturando, etc. A gente terminava por pensar, porque acho que eles pensam assim mesmo, é assim que a realidade do mundo se coloca para eles. Há pouco um general reformado, que foi muito importante, que foi uma pessoa que nós visávamos muito como um grave perseguidor das liberdades e um torturador, ele se defendeu numa entrevista com a Comissão da Verdade, dizendo que ele estava cumprindo o dever dele. Tá? E na época eles se apavoravam com a ideia de uma ditadura do comunismo ou do proletariado, coisa que hoje para nós soa risível, quando nós pensamos de fato o que está na base de todo o acesso ao poder e a manutenção dele, etc. Foi desmentido rapidamente por uma pessoa bem célebre no Brasil que disse que sim, que ao contrário, que ela tinha sido torturada pessoalmente por ele. Tá? Ou seja, que não era simplesmente na época um coronel ou um general atuando numa situação absolutamente criminosa. Ele acreditava naquilo e hoje se defende. Também é importante nós pensarmos que, do ponto de vista daquele que exerce uma certa leitura do mundo e quer impô-la sobre outro, tá? Que isso não precisa ser levado ao extremo de pensarmos as situações de exceção das liberdades pessoais. Nós podemos pensar também em situações em que alguém supõe que tem razão em tal coisa, e mais que dizer eu penso assim, e você pode pensar diferente, impõe, diz isso é assim. Tá? Nas educações é complicado isso, porque nós estamos vivendo um momento engraçado, que por um lado as pessoas já pensam um pouco mais antes de impor às crianças, é bem diferente de
50 anos atrás, mas se vê o outro lado da questão. É muito interessante. O mercado sempre procura seus nichos. Há pouco eu estava assistindo uma propaganda de um desodorante que tem lá seus atributos. Ele não escurece a roupa, não mancha, etc. E aparece um monte de gente jovem e se divertindo no show. Ótimo. Muita gente vai a shows e, lógico, suam bastante. Mas no dia seguinte apareceu uma outra propaganda do mesmo desodorante, só que agora para homens casados. E era um homem de 4 no chão, servindo de cavalinho para o filho. E queria parar, mas o filho queria mais. Tá? E eu imaginei, lógico, a propaganda geralmente ela está muito antenada nos hábitos de seu tempo, não? E às vezes à frente um pouco. E aquilo que nós chamamos hoje da ditadura da infância sobre os pais, ali aparecia no seu lado mais movente e ridículo. Tá? A que ponto se chegaria para supor que estar perto dos filhos ou acompanhá-los é submeter-se àquele limite? Parece que tinha uma outra propaganda, alguém me comentou que tinha uma outra também, com uma menininha com relação ao casal de pais, não levando-os ao extremo. Voltando um pouco ao ponto anterior, nós situávamos aí a ideia de que a imposição de uma realidade é extremamente complexa, porque às vezes as pessoas dizem, não fale assim de tua ex-mulher, ou não fale assim do teu ex-marido. E a pessoa diz, mas eu não falo na frente da criança. Bobinhos, como se achasse que as crianças não estão antenadas o tempo todo e procurando o tempo todo uma contradição. Então ela pode aqui dizer, não, é muito importante que você esteja com seu pai, ele é seu pai, etc. E depois no telefone, em seguida, está ali dizendo aquele canalha isso, aquele sujeito fraco, aquele outro, ou aquela vagabunda isso, e coisas assim. Sim. Como se escapasse da compreensão da criança. Agora, isso parte de uma simples posição de ódio? Eu acho que a situação é um pouco mais complexa que somente isto. Tá? E vai a pergunta, como pode o ser humano girar tão rápido de posição? De que 5 anos atrás estava numa entrega de amor, tá, idealizando totalmente aquele seu parceiro, e pouco tempo depois já está vendo todo o outro lado da questão, vendo com outros olhos, embora sejam os mesmos olhos e provavelmente a mesma pessoa. Tá? O que aconteceu ali? Houve um programa anterior que nós levantávamos uma questão que talvez valha a pena retomar, que é a transformação da feiticeira em bruxa. Tá? Bruxo não se pode dizer para um homem, que geralmente bruxo é meio gênio, né? Meio adivinho das coisas. Então, ou do amado ao crápula. Não? Sim. A gente vai fazer um pequeno intervalo. E a gente continua, então, no próximo bloco, com os efeitos da alienação parental sobre as crianças e adolescentes. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje no aspecto psíquico o que é uma alienação parental, onde pai e mãe e às vezes até a família extensa, avós, tios, passam a falar mal, a diminuir a imagem daquele que se separa, que se afasta da criança por um motivo de conflitos entre casais. Às vezes isso pode acontecer até mesmo antes. Muitos pais, no seu processo de desamor, acabam criticando um ao outro na frente das crianças, o que é muito assustador, porque criança, mesmo adolescentes, e às vezes nós vemos adultos, querendo que papai e mamãe continuem juntos para o resto da vida. É assim que são as histórias que nós contamos para eles. Hoje, então, com a gente, o Dr. Léo Cardon, e vamos falar, então, Léo, agora. Essa criança, né? Então, falamos do geral, e quando uma criança, e às vezes nós temos casos muito graves, né, onde existe uma destruição total, mas uma tentativa de destruição contínua do outro. Né? Então, essa criança está sob a guarda de um,
vamos dizer, da mãe, e cada vez que ela tem que ir à casa do pai, ela passa mal, ela tem dor de estômago, ela vomita, porque ela sente como se fosse trair a mãe. E lá na casa do pai ela não pode estar bem, porque se ela estiver bem, na volta ela vai ter que contar para a mãe tudo o que ela fez. Ou mesmo ao contrário, está na casa do pai, e esse pai, quando recebe a criança, quer saber tudo o que a mãe está fazendo, muitas vezes até das amizades e tudo mais, como se essa criança fosse um mensageiro, né? Tanto do que o outro faz, e muitas vezes, quando ela traz a mensagem, esse outro responde o que gostaria de responder ao que mandou a mensagem, né? Então, é a mãe que passa a ficar muito irritada e braba e acaba brigando com aquela criança pelo que ela trouxe de recado do pai, ou o contrário, né? O que fica para esse pequenininho que está crescendo nesse conflito, onde ele não parece ser a figura principal. Sim. Você sabe que a melhor forma de a gente responder uma pergunta é fugir dela, não? Uma das questões que ficou em aberto do programa passado, quando você trazia questões sobre a violência, nós falamos do mal. Tá? É uma pergunta que me ficou e que alguém me trouxe como pergunta depois de assistir o programa, e se eu estava pensando nessas pessoas que mais que roubar o outro, mata mesmo que o outro não reaja. Ou aqueles casos onde um adolescente foi capaz de pôr fogo numa dentista que não reagiu em nada, simplesmente aceitou, deu o que tinha, mas tinha pouco, e outras coisas assim. Se eu estava falando disso com o mal. Não precisamos chegar a extremo para pensar nisto, mas para não fugir demasiado da tua pergunta, e ela está próxima da questão do mal aí, é algo que nessa pesquisa que eu lhe falei, que foi realizada em 40 anos, acompanhando a segunda geração de uma separação, aparecia algo que vem muito perto do que a psicanálise coloca, já que essa é a tua pergunta para mim como psicanalista. Independentemente de uma família ter muitos filhos, cada um deles ocupa um lugar, que nem ele sabe e nem a família sabe. Na sequência desses trabalhos, quando você fez nessa estatística a observação da dependência de substância, da delinquência, aparecia um fator que surpreendeu os pesquisadores, que era, em inglês tem um outro nome, eu não sei como dizer em português, mas é aquele adolescente ou adolescente feminina que vai ocupar um lugar substituto do perdido. Tá? É o menino que se transforma meio que no pai dos irmãozinhos e no companheiro da mãe, que vai ajudar no sustento e etc. E os conflitos pelos quais passa esse tipo de ocupação de lugar. Mas se pode ocupar o lugar daquele que tem a cara do pai ou a cara da mãe, tá? Aquele que é tão parecido que termina sofrendo as consequências do mesmo ódio. Tá? Mas eu queria voltar ao ponto que me parece o mais importante. Quando nós abrimos ali a questão entre a feiticeira e a bruxa, ou seja, a minha resposta pelo meu melhor, mas também a minha resposta pelo meu pior, em que lugar eu coloco a verdade que agora eu estou vendo. E quanto eu quero impor para o meu filho ou minha filha a minha nova visão das coisas. Nós, em geral, percebemos a realidade dentro daquilo que nós fomos formados. Nisso não existe bacia de Pilatos que possa nos satisfazer, ou seja, essa criança nasceu assim. É muito pouco provável. Essa criança recebeu de pai e mãe, de avós paternos e maternos, toda uma série de elementos, desde os quais ela vai funcionar, quase como um computador que está todo pleno de dados para fazer a mistura da leitura da realidade. Tá? E, geralmente, a traição que você coloca, que a criança sente como tal, é também por ela ter uma noção de que aquilo que a mãe ou o pai diz não corresponde plenamente, não só à realidade fática do que ela observa, mas também à maneira como que eles se tratavam antes, se houve esse tempo. Sim, ela sempre entra num conflito. Então, que pai é esse, né? Que antes passeava, brincava
e até ela tinha ciúme da relação da mãe com o pai, e de repente ele vira monstro, ou que mãe é essa, né, que era adorada e fazia tudo, e de repente vira ela, a bruxa, então. E agora nós temos que pensar num outro aspecto que também me parece bem interessante, que é se aquela criança que é filha da mãe e filha do pai é a mesma criança. Isso pode motivar que me internem logo depois que eu sair do programa, mas o lugar que ocupa na vida íntima, na subjetividade de cada um, não é o mesmo, jamais. Com certeza. Tá? Nós presenciamos uma certa repetição na clínica, que é que algumas mulheres têm uma relação mais simples com a primeira maternidade e muito complexa com a segunda. Tá? E não só em termos de carreira, que se torna mais complexa na medida que se tem mais um tempo longo de dedicação a um segundo filho ou a um terceiro filho. Tá? Mas, na relação de ambos, o primeiro filho sempre ocupa um lugar, de alguma maneira, extremamente preenchedor de certo vazio. Às vezes, a figura, eu me lembro de você ter chamado num programa já há bastante tempo, que às vezes o pai não é visto enquanto homem, mas como reprodutor. Ou seja, vai preencher um vazio, um desejo de filho, tá? Que não é aquele desejo que as pessoas perguntam, foi uma criança desejada? Não se sabe se foi ou não desejada, nem se sabe em que lugar aconteceu. Isso é muito da consciência, eu quis ter um filho, tá? Mas que desejo estava presente ali? Tá? Quis por quê? E toda uma série de situações, sim, que não vem ao caso nós entrarmos aqui, mas quando você pensa as questões que você acabou de levantar, ou seja, que efeitos produz, é muito difícil dizer. Esses pesquisadores não se interrogaram do que tinha sido antes, só se interrogaram pelas consequências. E o trabalho deles é um pouco moralista, ou seja, tendia a, como mensagem, dizer evitem o divórcio. Inclusive lá está nas conclusões, famílias desajustadas unidas, tá, educam melhor que famílias separadas. Tá? Hoje nós poderíamos questionar muito isso. Exatamente. Então, não partimos dessa ideologia, não achamos que tenhamos que apregoar nenhuma indissolubilidade de nenhum tipo de laço, nós sabemos que isso não funciona assim. É muito interessante observar, e os casais têm extrema facilidade de aceitar esse caminho, de nos perguntarmos e por que não deu certo? Que em geral, a pessoa sente como uma falha própria, como sabe que também colocou do seu lado algumas coisas que transformaram todo aquele brilho que aquela pessoa tinha, tá, numa ausência de brilho, numa opacidade extremamente complexa, ou seja, quando já qualquer coisa das necessidades da pessoa, do jeito de pensar, agir, escovar os dentes, comer, etc., passou a ser algo muito real, como nós dizemos, ou seja, sem brilho e pior, como um representante do insuportável. Imagina a intimidade, a que nível vai se terminar, não? Ou seja, a partir deste momento, aquilo que foi o produto, como você levantava na tua pergunta, que eu acho muito interessante, por que esse produto se torna agora algo não compartilhável? Todo mundo brinca com a ideia de começa com o meu bem e termina com meus bens, tá? Será que esse bem comum teria que ser partilhado também? Cortado no meio, como Salomão faria? E que representaria, pelo lado do amor, uma renúncia do outro lado, ou seja, eu renuncio a minha parte para não piorar mais a situação? Você fez a outra pergunta que eu acho extremamente interessante, por que a lei tem que regular? E a lei, quando regula, ela regula dentro de todas as modificações que a sociedade vai passando? Porque a lei nasce da defesa dos bens. A lei privilegiava, até 200 anos atrás, os direitos dos primogênitos e dos filhos do primeiro casamento. Os do segundo eram geralmente crianças sem direito algum. Tá? Como o segundo matrimônio também não tinha os mesmos direitos patrimoniais que os primeiros. Tá? É recente na sociedade essa modificação da compreensão daquilo que é a formação do que se ganha numa sociedade de consumo ou de produção de bens. Mas valeria a pena irmos até um pouco mais atrás, é do século XII que começa a ser glorificado o amor romântico. Até então, a verdadeira origem dos laços ou era a união consensual, tá? Ou era
um tipo de aliança que apontava à preservação dos patrimônios. Sim, mas ali não estavam, o patrimônio não era o filho. Se nós voltamos ao nosso tempo de agora, é uma pena que os casais não possam ver, esses que brigam tanto, até usando a criança como esse objeto, perceber que esse é o seu melhor patrimônio. Mas tem uma coisa mais grave aí, que eu vejo na minha prática e na prática que nós temos de perícia juntos, uma certa leitura do uso da ideia da violência sexual como uma espécie de atalho que os advogados estão utilizando para facilitar a vitória, entre aspas, é surpreendente essa palavra, sobre o outro. Eu diria, da minha parte, que esses advogados deveriam pensar melhor se eles não estão vendo nessa realidade um tanto utilitarista, um fantasma deles mesmos. Sim. A gente está terminando nosso programa. Eu agradeço em nome do Grupo Dedica. E fica aí a nossa mensagem. Pensem, mesmo numa separação, a criança tem direito a uma união estável com ambos os pais. E não se precisa trazer para ela o que começou muito antes dela nascer, né, que era o amor e depois o desamor. Então, pensem, com certeza, as crianças estão atentas a tudo o que dizemos, falamos, às nossas atitudes, até aos nossos pequenas demonstrações de ódio que podem vir. Eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente volta na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!